de volta com Frente a Frente. Eu e José Maria Trindade entrevistamos hoje o presidente da Associação de Peritos Criminais Federais, André Morrison. Doutor André, tem uma pergunta aqui interessante, lembrando aquele caso do PC Farias, Paulo César Farias, que foi tesoureiro de Fernando Collor de Mello durante a campanha e terminou assassinado. Ele e a namorada foram encontrados mortos numa casa de praia de PC Farias. Aí tem uma pergunta aqui do Emílio. Ele quer saber se o caso Badam Palhares contribuiu para que a nossa perícia revise seus métodos e procedimentos de investigação criminal. Olha, eu posso garantir que a evolução tecnológica permitiu que a perícia criminal do Brasil perpetuasse uma cena de crime. Se eu lembro bem, naquele caso, houve um processamento por peritos, né, do local, né, e o local foi desfeito, o colchão foi queimado e que impossibilitou que outros peritos retornassem, né, ao local para fazer novas coletas de vestígios e tudo mais, né. A Polícia Federal, ela tem doutrinas bem definidas. Naquele caso não foi a Polícia Federal, não, foi de Alagoas, né? Inicialmente foi a Polícia Estadual que cuidou daquele caso. Depois ela foi alçada ao nível federal, né? Foi avocada. Você tem umas doutrinas? Hoje, a perícia ela tem doutrinas de documentar, né, muito bem o local do crime, né, utilizando a tecnologia. A Polícia Federal ela tem um scanner 3D. Né? Esse scanner 3D ele joga 500 mil pontos de laser por segundo, né, e ele permite, com várias amostragens, nós termos uma fotografia do local em 3 dimensões. E aí sim, o perito pode retornar ao local do crime e caminhar virtualmente ali. Porque você tem uma fotografia em 3 dimensões. E ele tem um erro milimétrico. Né? Essa tecnologia ela foi usada pela primeira vez na Polícia Federal num acidente da TAM no aeroporto de Congonhas. Né? Aquele caso era rico de vestígios. Nós tínhamos os vestígios da pista, né, o toque da aeronave, as marcas pneumáticas, as marcas na grama, nós tínhamos câmeras CFTV e nós tínhamos dados da caixa preta, dados de controle, dados de radar. Isso foi possível reconstruir a dinâmica visualmente para que o juiz entendesse tudo o que aconteceu ali. Então, nós levamos àquele local um scanner desse, fizemos todo o mapeamento da pista da adjacência e tivemos um modelo fidedigno, né, em termos de dimensão. Né? E ali nós posicionamos todos os vestígios, né, e foi possível você reconstruir visualmente a dinâmica do voo, colocando todos os instrumentos, né, que eram relevantes para o juiz entender, sincronizando o áudio dos pilotos, sincronizando o áudio da torre, e o juiz assiste aquele vídeo e ele sabe exatamente o que ocorreu. Né? Todos os elementos estão à sua vista. E o juiz pode, assim, fazer um julgamento mais Foi um preciso. Erro do piloto naquele caso? Uma alavanca mal posicionada? Eu estou na dúvida se esse caso ainda está sobre segredo de justiça. Não, ele já foi julgado, né? Todos foram inocentados. Eu sinceramente posso deixar de falar. O senhor estava no caso? Eu atuei, eu estava no serviço de perícia que também trabalhou. No caso, voltando ao caso da pergunta da Denise aqui do PC, há uma tendência, né, que se chama teoria da conspiração, de não aceitar que a Suzana Marcolino tenha assassinado PC Farias, que era um homem cheio de poderes e deve ter deixado muito dinheiro oculto por aí, né? E depois se suicidado. Essa é a tendência, a teoria da conspiração. E o irmão dele foi Augusto Farias, né? Foi até julgado na Câmara por isso e enfrentou também um processo na Justiça. Enfim, e houve muitas dúvidas ali. E o que se dizia na época era que ela matou o PC e a segurança do PC teria assassinado Suzana. Ou alguém de fora chegou e matou os dois. Aquele caso é um caso de que as provas materiais
né, não foram bem coletadas. Isso dificultou muito o entendimento do que ocorreu, né? É um caso bem antigo. Naquela época, nós não tínhamos a tecnologia que nós temos hoje. Nós temos mais de 20 anos depois. Né? Então, isso efetivamente dificultou a elucidação daquele crime. Né? Talvez se aquele crime... E também pela importância do PC, né? Pois é, eu tenho certeza, se um crime daquela natureza ocorre hoje, né, o resultado do esclarecimento da verdade, né, seria outro. Em relação a um caso, o senhor estava falando do acidente da TAM, que havia uma série de elementos que possibilitou desvendar o que realmente tinha acontecido. Agora, com o Eduardo Campos, que vai fazer agora 1 ano da morte do ex-governador de Pernambuco, não se tem nem caixa preta. Como desvendar um acidente aéreo daquela proporção sem ter nem um elemento que pudesse esclarecer o que houve naquele voo? Aquele é um local que foi muito bem processado, que levantado os vestígios no local do crime, e esses vestígios estão sendo ainda processados pela perícia da Polícia Federal. Né? Eu acredito que este caso, sim, ele terá um final de esclarecimento. Né? Então, naquele caso, especificamente, a perícia da Polícia Federal ela foi acionada com 2 horas. Ela se deslocou daqui de Brasília imediatamente com 3 equipes. Uma de local e imaginamento 3D, que teve por objetivo fazer todo o levantamento do local do sinistro. Né? O uso do scanner foi muito importante ali, porque a equipe chegou e a primeira coisa que a equipe fez foram os registros fotográficos, né? E com o uso também desse scanner. Então o local foi perpetuado. Né? E por que a perícia fez isso com uma velocidade muito grande? Porque os bombeiros precisavam entrar para começar a tirar os destroços e iam mexer no local do crime. Então esse local foi perpetuado e ele está sendo trabalhado pela equipe de local. Né? Nessa atuação também teve uma equipe de identificação das vítimas. Né? Então foi uma equipe de especialistas que também são peritos, né? Peritos criminais. Né? A perícia criminal ela permite, a perícia oficial de natureza criminal, nós temos o perito criminal, o médico legista e o odontolegista. A Polícia Federal, o perito criminal, ele também exerce a atividade de médico legista e de odontolegista. Para isso, no ingresso para ser perito criminal, tem uma área que é específica para contratar médicos e outra específica para contratar odontólogos. Quem quiser ser perito criminal hoje tem que fazer um concurso específico para isso? O perito criminal é um servidor público, né, que o seu ingresso é mediante concurso público, né, de provas e títulos, né, não permite qualquer formação acadêmica o ingresso para perito. Existe um decreto que estabelece ali umas 30 e poucas formações acadêmicas de interesse da Polícia Federal, da perícia da Polícia Federal para o ingresso. Né? Desculpa, como o senhor disse que não permite, assim, não é só uma categoria que entra, né? Não. Para ser perito, né? São várias... São várias formações. Superiores. Nós temos engenheiro eletricista, nós temos engenheiro civil, nós temos químicos, farmacêuticos, físicos. Então tem uma Mas gama... há uma seleção assim, vamos contratar tantos engenheiros químicos ou é aleatório? Não é aleatório não. O edital do concurso para ser perito criminal federal, ele tem 18 áreas de conhecimento ali. E essas 18 áreas definem o perfil do perito que precisa se contratar e o quantitativo. Então, o perito, ele não entra de forma genérica. Ele escolhe especificamente qual é a área de formação que mais lhe interessa. Salário inicial? O salário inicial do perito, ele... Poxa, agora você fez uma pergunta difícil, né? Mas... Acho que está por volta de 14 mil. É por volta de uns 12, 14 mil reais. Né? Na Polícia Federal nós temos 2 níveis salariais.
né, de delegado e perito criminal, né, que se equivalem-se, e de agentes, escrivães e papiloscopistas, né, que também se equivalem. Tem aqui mais uma pergunta. Emilson Costa quer saber, historicamente, qual é a qualidade da relação entre o Ministério Público e os peritos criminais? Conflituosa? Não, de hipótese alguma, não há nada conflituoso com o Ministério Público, né? A perícia criminal, ela está aqui para servir à justiça. Ela só realiza perícia por ofício, né? Demandada por delegado de polícia, demandada por procuradores, promotores e por juízes. Eu queria... há todo um debate nacional sobre a independência e imparcialidade da Polícia Federal. É independente? Os senhores não têm realmente nenhuma trava política? A Polícia Federal é independente? Olha, eu acho que a gama de investigação que a Polícia Federal tem realizada nos últimos anos mostra que ela efetivamente tem uma autonomia para conduzir suas investigações, né? Nós se houvesse alguma trava, né, nós não teríamos tantas operações, né, que envolvem autoridades públicas aí neste país. Então a Polícia Federal tem liberdade total para investigar de todas as formas? Sim, a Polícia Federal ela tem uma independência para investigar. Uhum. A Polícia Federal ela atua muito assim na área existe uma regulamentação da atividade da Polícia Federal na área de drogas e crimes federais, né? Sim. Todos os crimes considerados federais. Qual é essa divisão? Quando que um crime se torna um crime federal? Eu sei que existe, por exemplo, esses arrombamentos de caixa eletrônicos, né? Eles acontecem em menor número na Caixa Econômica Federal, porque qualquer ação na Caixa Econômica Federal, um crime federal investigado pela Polícia Federal e que tem um índice maior de resolução, né? Então, vários setores querem levar para a Polícia Federal a competência, né? Mas qual o limite ali? Pois é, a Polícia Federal, ela investiga crimes que envolvam a União. Né? A Caixa Econômica Federal é um banco público federal, né? Por isso a Polícia Federal atua nele. Banco do Brasil não é, porque tem acionistas. Né? O Banco do Brasil não é. Né? E a Polícia Federal também, ela investiga aqueles crimes, né, que algumas vezes são de competência do Estado, mas que aquele crime não está exclusivo, né, por determinado Estado. Ele caminha em diversas unidades da federação deste país. Quando se configura, por exemplo, um crime organizado? Um crime organizado. O crime organizado é função da Polícia Federal também. É função da Polícia Federal. Tem aqui mais algumas perguntas. Mas isso também não impede que as polícias civis também apurem os crimes organizados dentro da sua competência da sua estadual. Jurisdição, né, no caso. E aí repassa as informações, há um trabalho conjunto entre a polícia? Muitas vezes há trabalhos conjuntos. Aqui tem mais uma pergunta do Emilson, ele fala assim, se acontecer agora um assassinato num bairro pobre de Brasília, a polícia criminal fará exame residuográfico? Pois é, o exame Como é que é esse exame residuográfico? Ele é caro, né? Não é um exame caro. O exame residuográfico é o exame que busca você identificar, por exemplo, se na mão de uma pessoa tem resíduos ali de pólvora, para saber se aquela pessoa disparou com uma arma de fogo. Isso é feito? Isso é uma técnica utilizada pela perícia criminal que tem por objetivo auxiliar ali a investigação e trazer dentro do conjunto de exames que é feito, né, a verdade para o juiz. Isso é visual ou é químico? Não. A perícia utiliza todo o seu arsenal tecnológico. Né? Então, o exame desse residuográfico é um exame que vai, com certeza, para o laboratório químico, né? E os equipamentos também sofisticados, como microscópio de varredura eletrônica. Se a pessoa lavar as mãos e tal, não adianta?
Olha, lavar as mãos vai dificultando, isso vai depender do tempo, tem vários fatores que influenciam. Isso é feito em todo o assassinato por arma de fogo, esse exame? Ou é feito só quando é um crime, oh meu Deus, pois é, não é todo, porque você precisa primeiro ter um suspeito. Né? Você precisa ter um suspeito para coletar os vestígios que estão na mão desse suspeito. Se você só chegou a um suspeito daqui a 1, 2, 3, 4 meses, não faz sentido mais fazer esse exame, porque esses vestígios já se foram. Perderam. Nos Estados Unidos, no aeroporto, existem equipamentos que denunciam se a pessoa lidou com explosivos nos últimos dias, talvez até meses, eu acho que de 3 meses, né? O Brasil detém também essa tecnologia? Só que lá eles empregam no aeroporto. Os Estados Unidos, por ser um país, vamos dizer, alvo de terroristas... Em guerra, né? Eternamente em guerra. Ele tem uma preocupação muito maior do que o Brasil. Né? O Brasil tem equipamentos desse? Sim, nós podemos pensar aí nos Correios. Os Correios têm equipamentos que permitem, dentro dos seus centros de triagem, detectar drogas, detectar explosivos. Né? Mas esse equipamento ele usa, seria mais ou menos o cheiro? Ou o quê? Pois é, são equipamentos que captam o ar, né? Sim, analisa o ar. Né? E analisa aquele ar para identificar se há uma possibilidade daquele material, né, ter explosivo. André, outra coisa que eu recentemente tinha discutido com alguns colegas sobre a possibilidade de fuga. Eu acho hoje quase impossível que alguém cometa um crime e que seja uma pessoa pública consiga se esconder, né? Por muito tempo, até por uns dias sim, mas... Eu acho que aquela frase que diz não há crime perfeito, ela é verdadeira. Não há crime perfeito. Perfeito. A investigação, a investigação mal feita. Né? Mas eu me refiro à fuga. Hoje, uma pessoa fugir e não ser identificada é muito difícil. É muito difícil, é muito difícil. Onde ele estiver, tem uma imagem. Você tem imagem. Identificação. Os sistemas de identificação dos países começam a se conectar. A Interpol está aí para fazer conexão. Né? Não vou dizer que os sistemas se comunicam diretamente, mas a Interpol está ali para, por exemplo, pegar um retrato de uma pessoa e distribuir para todos os países para que eles processem para tentar identificar se aquele indivíduo entrou ou saiu no país. E as redes sociais, elas são muito usadas nessa coisa? Têm sido muito usadas para ajudar nas investigações? Sim, as redes sociais, da mesma forma que ela abre um novo panorama para os criminosos, ela abre também novos meios de investigação. Porque ali todo mundo entrega, né, o que está fazendo, onde está, o que gosta. Acha que está escondido. Acha que está escondido. Não. Tem aqui uma pergunta interessante. Colher a mecha do cabelo de alguém numa barbearia sem o seu consentimento para exame de DNA será prova legal? Não, sem o consentimento, sem a ciência, isso não é permitido. Não é permitido, ou seja, se alguém chegar, pegar lá um... É prova ilegal. É uma prova ilegal. Não é aceito como... O Banco de Perfis Genéticos no Brasil, que foi instituído agora em 2012, ele prevê que sejam cadastrados os vestígios encontrados em local do crime, vestígios genéticos, né, encontrados em local de crime, mas também coletado o material genético de criminosos condenados de crimes hediondos. Né? E como é que se faz essa coleta? E a lei permite, nesse caso, mesmo contra a vontade do condenado? A lei nesse caso, como permite. Como é feito isso? Não é invasivo. Né? Por exemplo, nós chamamos de SUAB. Né? SUAB é um cotonete esterilizado, todo próprio para a utilização desse tipo de atividade. Né? Então, você roda
na mucosa bucal, né? E você coletou já material genético daquela pessoa, bota no vidrinho, fecha, leva para o laboratório. E por que a impressão digital ainda é tão usada, eu acho que quase total de investigação, quer dizer, uma coisa descoberta há tanto tempo e é tão perfeita assim? Porque a investigação, ela busca, né, se amparar dos inúmeros vestígios. A digital normalmente está presente numa cena de crime, né? Mas assim como a digital, nós temos outros elementos identificadores, né? Como eu citei aqui, elementos DNA, né? Biológicos, o DNA é uma forma de identificar também, né? As imagens também são outra forma de identificar, e a digital é mais um elemento que nós temos para a investigação. Agora, nós temos cadastros, né, secular, né, de digital. Então, se você tem... Da mesma forma que está se tentando criar agora esse cadastro de material genético. Pois é, o material genético, a lei é de 2012. Recente, né? Era proibido você arquivar, né, o perfil genético daquele vestígio ou daquela pessoa, né, antes de 2012. E a digital não, a lei já permite há muito mais tempo que se arquive esses dados. Ela não se repete nunca. A digital? Olha, a digital, dizer que um exame desse não se repete nunca, né, cientificamente, estatisticamente, né, é uma assertiva muito forte. Né? Mas a gente desconhece, assim, utilizando técnicas apropriadas, utilizando ela devidamente, né, equívocos dessa natureza. A gente pode chegar ao ponto aí de que as pessoas vão usar um chip, né? Mas por enquanto isso não é permitido, né? Seria uma evolução. Há também aí cismas do passado, né? De vários países, inclusive o Brasil. Pois é, o nosso programa Frente a Frente chegou aqui ao fim. Uma bela conversa com o presidente da Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais, André Morrison. Queria agradecer muito a sua participação aqui no Frente a Frente. Esperamos falar mais vezes de outros casos intricantes aqui no Brasil. Obrigado por essa oportunidade, né? E se eu puder ainda dar um recado para os nossos parlamentares, claro, tendo em vista que nós temos uma proposta de emenda constitucional, né, que ela é para a sociedade, né, que ela é para a nossa justiça, né, fortalecer a nossa justiça, né, eu coloco a Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais, né, e também, em nome do presidente da Associação Brasileira de Criminalística, né, Dr. Bruno Teles, coloco à disposição as duas associações para os parlamentares, né, se quiserem entender melhor o conceito, né, dessa PEC. Né, porque nós precisamos votar. Ela está pronta para votação no plenário. Essa desvinculação, né? E ela é uma das peças fundamentais para essa modernização da segurança pública brasileira. Pois é o citado lobby do bem. É quando o presidente de uma associação, representante de uma categoria, leva até os parlamentares, né, os seus anseios e, por que não, as suas experiências e os seus ensinamentos. Queria agradecer a minha colega Denise Rotenburg, aqui nessa mesa redonda. Obrigado, Denise. Obrigada, Zé Maria. Obrigada, doutor André. Já fica o convite para o senhor voltar, porque certamente teremos muitos casos para esclarecer ou tentar dar mais informações aos nossos telespectadores. Obrigada e obrigada a você que nos assistiu. Pois é.